Espera um pouquinho. Uma pessoa te acusa de estupro, que acaba com a sua vida e você quer se defender. É como você falou, Vilela, você passa por uma revolta. Você quer bater, pode ser delegado, pode ser juiz, pode ser perito. Você parte pra pancada. Se o cara te traz uma injustiça tão grande. Mas eles não conseguem. Porque a pessoa que cometeu o crime, ela instintivamente ela quer se defender. Não fui eu tenho prova, eu tenho... Você pega o caso da Mércia Nakashima. Qual? Do Misael Bispo. Você pega, ele nega até hoje, É. mas nunca negou com veemência. Nunca negou com revolta. Paixões perigosas, o que morre de gente por causa de amor, por causa de sexo, não é brincadeira. Morre. E depois, quando tem uma investigação boa, é muito difícil sair impune. É muito difícil. Porque a motivação sempre vai existir e basta o empenho, uma bela perícia vai resolver. Fala, Tuti. A Juliana, o caso Eloá foi a maior vergonha brasileira no sentido de como o caso foi tratado? Olha, o caso Eloá, eu quero contar de um outro caso primeiro, quero até ver se o Vilela e o Salada lembram. Do primeiro grande erro da polícia de São Paulo, que causou a morte de uma moça de 23 anos, que é o caso da Adriane Caringi. Você lembra disso, Vilela? Do sniper. Do Sniper. Você lembra disso, Salada? Lembro. O caso Adriane Caringi é um caso que aconteceu há muitos anos, final da década de 90, aonde um casal de ladrões invade uma casa na rua Tucuna, em Perdizes, São Paulo, e são mantidos como refém a família, lá roubando. Só que o vizinho chama a polícia. E ali era o início do GAT da PM, cheio de polícia, eram mais de 60 viaturas. Estava havendo uma negociação, quando em dado momento, um sniper da PM do GAT coloca um fuzil e tem o ladrão na mira. Ele tem o ladrão na mira. Quando em dado momento, ele faz o disparo, ele resolveu fazer o disparo, inadvertidamente, ele mata o ladrão. Só que a Adriane Caringi estava atrás. Putz. Ele usava um projétil equivocado, abriu um rombo desse tamanho atrás da Adriane Caringi, uma menina que morre dentro de casa. Estou contando esse caso na cena do crime, e aí vem o caso Eloá, que também aconteceu erro. Agora, a polícia erra como todo mundo erra. Mas quando a polícia erra, em alguns casos, você pode promover a morte de uma pessoa. Não é brincadeira. O caso de Eloá, no meu ponto de vista, é aquela situação que a polícia está sempre errada. Teve oportunidade de um sniper atirar? Teve e não atirou. Enormes. Verdade. E com toda a segurança. Verdade. Mas o que acontece? Se um sniper mata o Lindbergh, por que a polícia matou? Se estava negociando, por que não tentou negociar mais um pouco para ver se ele entregava? Se ele não é executado e acontece a merda que deu, aí todo mundo, por que não atirou? Então, se a polícia atira, a polícia está errada porque tinha que negociar mais. Se ela não atira e acontece uma coisa errada, por que ela não atirou? Tanto é que a gente vê uma situação semelhante, tá? Só que onde a polícia atirou no algoz, naquele ônibus que foi sequestrado no Rio de Janeiro. Sim, 147. Não. Na ponte do Rio de Janeiro, na ponte Rio-Niterói, que o ônibus estava cheio de gente. Aí o sniper atirou, matou o bandido, o ladrão, o sequestrador do ônibus. Aí ele morreu. Todas as pessoas ficaram ilesas, tudo de boa. Ele estava ameaçando, se não me engano, explodir o ônibus, alguma coisa assim. E aí a população, mas por que matou o cara? Por que não negociou mais com ele? Por que não fez ele se entregar? Então é o caso da polícia, está sempre errada. Agora, nesse caso do Eloá, teve um fator que não podia ter feito. Foi a Nayara, que tinha sido liberada, ela era refém, ficou horas lá, e depois ela volta para a cena do crime. Então, isso absurdo. Foi o grande... ali foi o grande erro. Tanto é que o advogado da família de Eloá, que é um amigo meu que eu conheci de televisão, o doutor José Beraldo, deu uma entrevista para mim na cena do crime, vai entrar no ar, e ele está processando o Estado. Por quê?
Porque ele entende que o erro da polícia acabou levando a tudo o que aconteceu e, no final, a Eloá, com apenas, né, uma jovem de 14 para 15 anos, acaba perdendo a vida. Agora, o trabalho policial, Vilela, não é brincadeira. O policial tem ali segundos para tomar uma atitude e quando ele erra, ele vai para a cadeia, muitas vezes perde o emprego no erro que ele não queria errar, porque tudo isso é erro culposo, não é erro doloso. O policial, o sniper atirou e matou, ele não queria aquele resultado. Então é realmente uma profissão dificílima e volto a repetir, o policial sai de casa, ele pode morrer, mas ele pode perder o emprego e ir para a cadeia num equívoco que ele cometa, como aconteceu recentemente aquele policial rodoviário federal que joga um spray pimenta dentro da viatura e fecha, e o cara morreu. Esses caras estão presos, perderam tudo. Perderam o cargo, perderam carreira, perderam tudo. Então é uma profissão dificílima, que merece ganhar bem, mereceria ganhar mais do que ganha, e mereceria ter um respeito também da sociedade, porque não é brincadeira. Eu acho assim que no caso, vamos dizer, de snipers, como muitas atividades, se treina para ver se na hora a gente faz certo. Então se treina o disparo, se treina defesa pessoal, se treina um monte de coisa, para ver se naquela hora, naquele momento que você não dá tempo para pensar, a gente acaba agindo por um instinto, muitas vezes, mas esse instinto tem que estar certo, e ninguém admite uma falha. Se eu de uma necessidade de sacar uma arma e usá-la e acabar, vamos dizer, entre aspas, errando o alvo, a vítima, o ladrão, e acertar uma outra pessoa, é claro que eu jamais ia querer acertar uma outra pessoa. Mas foi uma falha, porque a pessoa que está na rua, ela não tem tempo de pegar, de fazer visada, de parar a posição. É aquele fração de segundo onde a gente vê o que está acontecendo e tem que tomar uma ação. E isso, muitas vezes, as pessoas acabam não entendendo. Nesse caso você falou do sniper, tá? Onde estava se começando aqui a desenvolver no Brasil, em termos de qual é o tipo de arma mais adequado, o tipo de munição, o tipo de treinamento, um monte de coisa. Eu garanto que o policial tentou fazer o melhor possível, né? Por uma questão até de época, falta de aprimoramento em função da época, né? Eu acho que essa falha, esse erro que deu foi motivo de muito estudo, muita melhora, né? Mas infelizmente na época foi uma tragédia. Não é brincadeira. Eu resolvi criar, Vilela, esse canal para contar. Eu conto as histórias com muito detalhes, né? E eu localizei uma das irmãs da Adriane Caringi. Não vou falar o nome dela, que são duas irmãs. Uma está nos Estados Unidos, uma está no Brasil. E eu consegui o telefone. Por quê? Porque eu participei de um podcast de um humorista famoso do Café com Bobagem, o Zé Américo. Sim, claro. E no Zé Américo, eu conversando com ele, ele falou: Lordelo, faz lá na cena do crime o caso da Adriana Caringi. Eu falei: caramba, esse caso eu tinha esquecido. Vilela, ele vira pra mim, ele fala: eu fui namorado da Adriane Caringi. Eu falei: você, Zé? Ele falou: fui namorado. Mas quando morreu, você era namorada? Não, eu tinha terminado um tempo antes. Mas eu conheço toda a família e conheço a história. Tanto é que eu entrevisto o Zé Américo. Ele me conta. E o Zé Américo me consegue o telefone da irmã. Só que isso se passaram, foi no final da década de 90. Vilela, eu liguei pra irmã, me apresentei ao São Jorge Lordelo, da televisão, do Operação de... eu te conheço, não sei o quê. Falou: olha, eu tenho um canal chamado Na Cena do Crime, dá uma olhadinha no canal. Eu vou contar a história da sua irmã, da Adriana Caringi. E ela quieta. E eu falei: olha, eu falei com o Zé Américo já foi entrevistado pela minha equipe, ele vai entrar na cena. E eu queria muito, porque eu fui lá e vi a casa tá intacta e tá para vender. E eu queria entrar lá dentro. E eu queria que ela falasse comigo. E eu conversei com ela, ela ficou ouvindo, quietinha. E no final ela falou: Lordelo, eu não quero falar. Porque isso é muito doloroso pra gente. Eu não quero relembrar o que aconteceu com a minha irmã. Porque ela estava lá. E essa irmã que eu conversei, Vilela, estava do lado do sniper, o Cabo Furlan. E o Cabo Furlan, ele apoiou o fuzil 762 em cima do carro da família.
E ela estava lá. Então ela presenciou tudo e ela não quis dar essa entrevista para mim. É óbvio que eu entendi. Eu falei para ela que também era uma maneira também da gente levantar o caso e cobrar da polícia sempre mais treinamento. Mas são casos que a gente faz, mas a dor fica na família. Sim. A dor fica, que você não esquece. Se você perde um ente querido, principalmente por causa da violência urbana, é um dos maiores absurdos. E outro detalhe, eu gosto muito de estatística, Vilela. No mundo inteiro, nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bi. No Brasil tem 200 milhões de pessoas. Então, olha a diferença. Brasil para 200 países que dão 8 bilhões. Nós temos no Brasil, não sei se o Salada sabe desse dado, 14% dos homicídios no mundo ocorre no Brasil.